Meus queridos irmãos, que a graça do Senhor Jesus alcance você, a sua casa e a sua família. Eu sou o presbítero Juciones Miguel e você está no quadro Eu Digo Sim. Esse quadro é onde o Departamento de Jovens da Igreja Evangélica Assembleia de Deus, congregação de Uber, pastor local, pastor Leomi, nosso pastor presidente é o pastor José Suimar, e nós somos o Departamento de Jovens Unidos em Cristo. Esse quadro é onde o Departamento de Jovens Unidos em Cristo apresenta aos queridos irmãos a pré-aula da Escola Bíblica Dominical. E a nossa aula de hoje é a lição de número 6, que traz o tema O Espírito Santo que regenera e santifica. E nós temos aqui homens de Deus que vão juntamente conosco levar essa palavra até você, até a sua família, até a sua casa, até a sua história. É um momento de Deus sobre as nossas vidas. Está comigo, coordenador do Departamento de Jovens Unidos em Cristo, presbítero irmão Adonias. Pode ser, meu irmão. Pode ser, meu presbítero Juciones. E aí? Uma alegria novamente estar com vocês e com amigos, Né? para nós aprendermos de Deus mais uma vez nessa lição. E que lição, né? É mais uma semana mas- de poder de Deus, né? Estou ansioso pela colheita que nós vamos colher aqui. Exatamente. nesse dia, amém. Exatamente. Também está conosco, coordenador de jovens aqui da nossa congregação, do Departamento de Jovens Unidos em Cristo, nosso querido irmão Diácono Everton. Pode ser, meu irmão. Pode ser, meu irmão. Tudo bem? Graças a Deus. É uma alegria estarmos aqui servindo mais uma vez, né? É isso aí. Estamos aqui no projeto Eu Digo Sim, servindo, porque sabemos que almas serão impactadas neste projeto e através dessa lição. Com certeza, no nome de Jesus. Também está conosco nosso querido irmão jovem Adrian. Pode ser, jovem Adrian. Pode ser, meu líder. E aí? É um privilégio, mais uma vez, estar participando dessa Isso. lição que tem gerado inúmeros resultados. Exatamente. Porque esse é o intuito do nosso projeto, eu digo sim, resultados na obra de Deus. Exatamente. Então nós estamos envolvidos nessa obra. Deus certamente vai falar com você. Eu gostaria de te convidar para convidar toda a sua família, todos os seus amigos, envie o link, compartilhe, chame o pessoal para poder participar desse momento de crescimento, dessa lição bíblica que é tão impactante. O conteúdo dessa lição bíblica é muito poderoso e com certeza Deus vai falar através dessa pré-aula no seu coração. Alguma coisa vai ser mudada na sua história através da palavra de Deus. A lição de hoje é a lição de número 6, como já disse para os irmãos, que traz o tema O Espírito Santo que regenera e santifica. Nós vamos para o texto principal da nossa lição. Presbítero Adonias, qual é o texto principal da nossa lição? Na verdade te digo que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Meu Deus. João, capítulo 3, verso de número 5. Poderoso. Resumo da lição de Diácono Everton. O resumo da lição está assim: a regeneração é uma transformação interior realizada pelo Espírito Santo. Essa obra da graça se evidencia por uma vida de santificação e obediência à vontade de Deus. Meu Deus. Conteúdo poderoso, né? Jovem Adrian, quais são os objetivos da nossa lição? Temos por objetivo nessa lição, ponto 1, saber o que é a regeneração. Ponto 2, mostrar a atuação do Espírito Santo na regeneração. E o 3, reconhecer a santificação como evidência da obra da salvação, operada pelo Espírito Santo que habita o crente. Meu Deus. Então, o conteúdo da nossa lição de hoje, queridos irmãos, nós vamos falar sobre esse contexto da ação do Espírito Santo em nossas vidas. Todos nós passamos por esse processo pela ação do Espírito Santo. Quando nós vamos para a introdução da nossa lição, a introdução da nossa lição vai apresentar que a graça é o fundamento da fé cristã. A graça de Deus. Graça que é favor imerecido, né? Nós não merecíamos, mas a graça nos alcançou. E vai nos demonstrar que a salvação é algo contínuo, que muda diariamente os seus pensamentos e os seus comportamentos. O efeito da salvação é diário na vida daquele que aceita a salvação, que entende que precisa ser salvo, que entende que precisa da ação regeneradora do Espírito Santo. E o Espírito Santo é quem faz esse trabalho no homem, mudando o homem não de fora para dentro, mas de dentro
para fora. É uma ação que se inicia em Deus e acontece na vida do ser humano. Então nós vamos ver que esse conteúdo da nossa lição vai chamar a nossa atenção hoje, vai elevar a nossa fé e certamente o Espírito Santo vai continuar trabalhando na vida dos ouvintes, na vida dos irmãos que estão nos assistindo, através da ação poderosa do Espírito Santo. Eu estou simplesmente muito ansioso para nós nos dedicarmos a essa lição, porque esse contexto é um contexto muito sério, né? É um contexto muito profundo, é um contexto que nem todos têm a total compreensão da ação do Espírito Santo. Nós vamos ver até que um personagem bíblico, quando Jesus vai falar com ele encontra dificuldade de entender esse contexto, porque é um contexto que muitas pessoas têm dificuldade. Alguns jovens têm dificuldade de compreender essa ação do Espírito Santo. E hoje nós estamos aqui para ser canal de Deus para a sua vida. Nós estamos aqui para levar você a esse entendimento, a se aprofundar no conhecimento da ação do Espírito Santo na sua vida, da ação regeneradora, da ação do Espírito que move o homem por dentro, transformando os seus sentimentos, transformando as suas intenções para ser as intenções e sentimentos que agradam a Cristo Jesus. Amém, meus irmãos? Vamos para o conteúdo da nossa lição, então. O primeiro ponto da nossa lição vai trabalhar o tema: o que é a regeneração? Nós vamos se aprofundar nisso. Nós vamos esmiuçar esse contexto bíblico aqui para os irmãos que estão nos acompanhando. O primeiro tópico do primeiro ponto vai dizer o conceito, segundo tópico, explicação bíblica, e o terceiro tópico do primeiro ponto vai falar o fruto do Espírito como evidência de regeneração. Querido irmão, presbítero irmão Adonias, eu gostaria muito que o senhor explicasse para a gente esse primeiro ponto da nossa lição, o que é a regeneração. Amém. O que é regeneração, meus amigos, meus jovens que nos assistem? A regeneração é um novo nascimento. É isso que o nosso autor da lição, ele traz para nossas vidas. Mas nós precisamos entender qual o significado da palavra regeneração. Isso tem algo muito profundo. Regeneração é um processo biológico de renovação, reparação ou substituição de tecido, órgãos ou partes do corpo danificadas ou perdidas. O que isso significa? Que algo que foi perdido, que algo que foi danificado através da regeneração, ela pode voltar a nascer de novo onde foi perdido. Então, regeneração sempre está ligado a algo novo. Então, é isso que nós temos que colocar na nossa vida, é o ponto de partida. Mas só que é uma palavra que vai além do nosso entendimento humano. Porque muitas das vezes, se nós formos entender e for buscar dentro das escrituras, a gente pode até falar como isso pode acontecer. Que é um mistério, como é que é algo que estava perdido algo que estava danificado. Se você olhar com seus olhos naturais, você pode até analisar. Não tem como aquilo mais acontecer. Aquilo está perdido. Não tem mais uma continuidade de vida. Por exemplo, pode esse braço sair do meu corpo e ele voltar novamente? A medicina vai falar que não tem como, uma vez que está indo. Mas quando através da regeneração, o milagre em Jesus Cristo faz isso aqui voltar a ser o que era. Ou seja, não existe nada impossível quando está em Jesus Cristo. Então precisamos entender o que é uma regeneração. É uma transformação no interior realizada através do Espírito Santo de Deus. Meu Deus. Nós temos uma base bíblica, isso está em João, capítulo de número 3, nós vamos observar um diálogo entre o mestre, que é Nicodemos, e Jesus. Entenda quem é Nicodemos. Nicodemos é um príncipe dos judeus. É um homem que é dotado na palavra, conhecedor da palavra. Entenda que ele disseminava no sinédrio. Ele entendia as vírgulas, os pontos, as interrogações que existiam nas escrituras. Mas ele não entendeu sobre o nascer de novo. Meu Deus. E ele foi até Jesus, mas ele tinha uma certa vergonha, ou talvez o seu título impedia, mas ele falou, eu vou arrumar um tempo, uma estratégia. Uma forma de eu poder entender como é esse nascer de novo. Eu não vou muito adentrar nesse diálogo, porque eu preciso falar o que Deus falou no meu coração,
Mas se você tiver um tempo, estude sobre esse diálogo, você vai entender mais profundamente. Mas ainda em termos da lição, o que se trata de um coração pecador, é onde o Espírito Santo de Deus vai entrar e vai transformar, vai trazer uma regeneração. Quero trazer um exemplo para você que está em casa. Eu tinha um carro e às vezes, para mim entrar lá na Bahia, eu tinha um carro e às vezes eu tinha que abrir o portão da garagem para colocar o carro. Eu falei, não, vou plantar uma árvore e essa árvore ela vai me dar uma sombra. E às vezes, quando eu chegar do almoço, não vai precisar eu abrir a garagem para colocar o carro para dentro. Eu só coloco aqui, porque o sol da Bahia, quando dá o pico do verão mesmo, é muito quente. Ninguém aguenta. E meu carro era preto. Aí 1h30 que eu tinha um pouco de almoço para entrar e sair no carro, ninguém aguentava ficar dentro do carro de tão quente. Falei, eu vou fazer assim, vou plantar uma árvore. Essa árvore vai me dar uma sombra, vai me dar algo parecido. Eu, com muito carinho, escolhi uma árvore que crescia rápida, nem sei qual que era, mas eu pedi uma ajuda a um amigo, ele me deu aquela muda. E plantei, com todo dia eu ia lá cuidava. Rapaz, aquilo foi crescendo. Eu acho que uns 90 dias a árvore já estava cobrindo o carro, já estava pegando a metade do capô. Eu todo empolgado com a minha árvore, eu cuidava, podava ela e vinha. Aí chegou um certo tempo que a minha árvore, ela cresceu tanto que até o carro do vizinho foi contemplado pela sombra da minha árvore. Dava para colocar meu carro e o carro do vizinho. Ou seja, foi algo que estava. Mas um dia que eu cheguei do trabalho, eu olhei minha árvore e estava jogada no chão. O pessoal da CEMIG, da Luz, precisava dar um reparo no poste e para isso eles derrubaram minha árvore. Rapaz, pensa numa pessoa, meus amigos, que ficou triste com aquilo. Porque era o meu ponto, era a alegria que eu tinha, era o cuidado que eu tinha. Mas de eu olhar e ver a minha árvore que foi cortada e foi jogada no chão, nossa, aquilo me abateu, mas me abateu mesmo. Falei, Marisa, como é que pode? Só era cortar umas galhas lá em cima que subia. Não precisava derrubar a minha árvore. E eu fiquei muito triste com aquilo, sabe? Fiquei algo assim que mexeu. Eu tinha um carinho com aquela árvore. Aí se passou-se umas 3 semanas, eu observei onde a árvore foi cortada, tinha mais ou menos uns 50 brotos. E eu comecei a olhar para aquilo e eu comecei a entender algo de Deus. Algo que foi cortado, mas que ainda estava sobre a terra. E eu olhei assim, nos meus olhos naturais, eu falei, a vida daquela árvore acabou. Mas só como o processo de Deus existe uma regeneração. Ou seja, às vezes, num certo momento eu posso analisar que não vai existir uma regeneração. Mas que através de Deus, a regeneração brota. E eu olhei para aqueles brotos e eu entendi, nossa, como Deus trabalha lindo. Eu fui lá, podei, deixei algumas galhas e com o tempo de novo a minha árvore cresceu. E ela voltou a ser o que era novamente. Meu Deus. O que é regeneração? É algo que foi perdido. Que através do Espírito Santo, ela vai voltar às suas origens naturais. Mas, presbítero Adonias, como que essas percas, esses reparos podem acontecer? Através do Espírito Santo. E eu tenho um testemunho para contar para vocês que estão nos ouvindo. Certa feita, tinha um jovem e o pai dele deu um bar de presente. O pai dele morreu e antes do pai dele morrer, falou, você vai cuidar desse bar e você vai tocar. E esse era um pessoal muito bem conceituado no Pernambuco, sabe? Bem bom de vida, na maioria das vezes. E lá no Engenho, só nesse bar que tinha um bar e uma televisão. Então, quando dava mais ou menos uns horários da noite, o pessoal ia muito para esse bar para tomar, jogar sinuca, essas coisas e assistir a novela. E aquele dali era um ponto turístico do local. Mas só que o rapaz, o dono do bar, o velhinho, morreu e o filho assumiu aquela herança. E nesse contexto, o cidadão novo que está assumindo é um rapaz cabeludão, sabe? Gostava de usar um cabelo bem grande. Sabe? Gostava de fumar, de beber e de dançar. Era o hobby dele, era dançar naquele bar. E uma certa feita, o que vai acontecer? Ele vai sentir algo dentro dele, de noite, umas 2 horas da manhã, dançando. Ele vai sentir algo. E algo vai falar com ele. Você não nasceu para ter essa vida. Meu Deus. No meio de um bar. No meio daquele ambiente. O Espírito Santo de Deus visitou meu pai. Um homem que, se você analisasse, não era para ele
sabe? Ele não foi pregado, ninguém pregou para ele. Não era para ele se tornar a pessoa que ele se tornou, mas Deus visitou. Jesus, o Espírito Santo de Deus visitou ele naquele bar, naquela madrugada, e falou: ó, eu não fiz você para ser dono de bar. Eu fiz você para ser apacentador de ovelhas. Meu Deus. Meu pai fala que ele começou a chorar, e as pessoas olhavam para ele, ele dobrou no chão, ele não entendia o que era aquilo, ele só queria chorar. Entenda que aquele encontro com o Espírito Santo de Deus, com meu pai, nasceu algo novo. Algo foi gerado nele. O encontro foi tão impactante que meu pai nunca mais bebeu, que meu pai fechou o bar, que meu pai agora ele procurou uma igreja, nessa igreja foi abraçado, Deus o capacitou meu pai de uma forma tão grande que na época eu não tinha um projeto, eu digo sim. Mas o testemunho do meu pai fala que existia algo que movia eles, era pregar a palavra. Meu pai queria pregar aquilo que ele sentiu que ele não aguentava segurar dentro dele. Ele precisava tocar para frente, porque ele sentiu algo novo e ele falou que ele não encontrou na bebida, ele não encontrou na música. Meu Deus. Sabe? Ele não encontrou nas rodas dos melhores amigos, mas ele encontrou em Cristo Jesus. Esse algo que mudou a vida dele, ele precisava. E dizer que tinha um amigo dele, todo mundo tem um amigo, né? Dentro da igreja, todo mundo tem uns amigos mais chegados, mais próximos. E dizer ele que ele mais um amigo dele, que era o Adeilton Costa, o pastor Adeilton Costa, e dizer eles que eles se encontraram e falaram: vamos fazer um projeto? Nós vamos pregar essa palavra, nós vamos para as praças. E diz meu pai que tinha uma caixa amplificada, e meu pai era magro igual eu. E meu pai carregava, tipo assim, umas 2 quadras, e o Adeilton era um pouco mais forte, carregava umas 5 quadras. E diz ele que eles compartilhavam daquela caixa no microfone, pregando a palavra do Senhor. Ei, você que está nesse bar, você que está nessa casa, ouvindo a palavra do Senhor, eu quero apresentar um Espírito Santo de Deus que cura, um Espírito Santo de Deus que transforma, que dá uma mudança de caráter. E meu pai contava o testemunho, e meu pai conta isso com tanto carinho, que ele fala que ele ficava admirado. As pessoas olhavam o comportamento. Quem era meu pai? Todos conheciam. E olhava aquele homem de cabelo cortado, agora de terno e de gravata, uma nova criatura em Cristo Jesus. E o que eu aprendo com isso? Eu aprendo que é só através do Espírito Santo que a gente pode encontrar essa mudança e esse caráter de vida e essa mudança. Eu não posso continuar, senão vai acabar entrando no tópico do meu amigo Diácono Everton, e eu termino aqui a minha participação, meu amigo. Isso é muito interessante, Presbítero Mondonias, que nós vemos que essa ação da regeneração, como aconteceu na vida do seu pai, que é um exemplo vívido, Isso, né? aham. É um exemplo da sua própria vida, é uma ação que somente o Espírito Santo pode fazer. É somente o Espírito Santo, queridos, que pode mudar o homem de dentro para fora. Isso. Que pode regenerar o homem. O homem é uma criatura caída, né? Totalmente desmaiado aos braços do pecado, mas o Espírito Santo vem e transforma esse homem em uma nova criatura, e esse homem agora não é mais um homem pecador. Não é mais um homem que está desmaiado no pecado, mas é alguém que está sendo guiado pela ação do Espírito Santo de Deus. Então nós vemos aqui que esse é o conceito que nós vamos nos aprofundar nessa aula, né? Acerca da ação poderosa do Espírito Santo, acerca dessa questão bíblica, esse conteúdo bíblico, e que essa ação do Espírito na vida da pessoa vai produzir frutos. Yes. Então seu pai pregando é o fruto do Espírito sendo manifestado na vida dele. E ó, pra você ver, e ele nem sabia que lá atrás, quando o Espírito Santo de Deus chamou ele num bar, e falando que ele não nasceu pra tomar conta de bar, mas sim de uma igreja, hoje meu pai tá no vale. Meu Deus. Descendo, subindo o morro, pregando a palavra de Deus Produzindo e frutos. produzindo frutos. Glória a Deus. Isso que é marcado. Essa é a ação poderosa de regeneração do Espírito Santo. É ele que convence o homem, né? É ele que trabalha na vida, no coração, na história de todos aqueles que se deixam, né? Isso. Que dá lugar, dá amplitude para que o Espírito Santo possa trabalhar. Segundo ponto da nossa lição,
a atuação do Espírito Santo na regeneração. O primeiro tópico é uma obra invisível e poderosa. Segundo tópico, o Espírito como agente do Novo Testamento. E terceiro tópico, uma obra exclusiva da graça. Meu Deus, que ponto poderoso, né? Diácono Everton, atuação do Espírito Santo na regeneração. Vamos falar um pouco disso? Vamos lá. Vamos lá. Já vamos entrar e usando o exemplo e o testemunho do presbítero Adonias. Sim. Porque ele facilitou aqui a minha participação. Porque vamos usar a atuação da regeneração como... Vamos usar um contexto mais aberto para os jovens. É a mesma coisa de quando você chegar num local. Sempre tem uma rua, tem algum local que você conhece, você vê uma casa, ela abandonada. Vândalos passam lá, riscam, pessoas passam lá e atiram coisas naquela casa. Menospreza. Aquela casa está abandonada, ela está imunda. Yeah. E olhando com nossos olhos espirituais, olhos da fé, o pai do presbítero Adonias, através da vida que ele levava, aos olhos cristãos, ele estava imundo. Uhum. Ele estava em situação travada, que ali só existia o pecado. Aí, através da regeneração do Espírito Santo, o Espírito Santo chegou na vida dele e tocou na alma dele. Deus. Não importa o lugar que ele estava, o Espírito Santo veio e tocou. E aí começa a regeneração. O Espírito Santo olhou para aquela casa e falou assim, deixa eu fazer uma limpeza aqui. Deixa eu cortar o cabelo dele aqui. Deixa eu fazer uma limpeza aqui. Deixa eu mudar a vestimenta dele aqui. É verdade. Deixa eu fazer uma renovação. Deixa eu colocar tinta nova. Deixa eu varrer essa imundícia que tá no chão. Porque às vezes a gente começa o nosso projeto de regeneração e fica algumas coisas no canto da casa que eu e você, como tendência humana, queremos manter. Ei, regeneração para ser completa, o Espírito Santo tem que vir varrer aquele ego, aquele que tá ali guardado ali. Aquela ferida que tá ali guardada ali, o Espírito Santo tem que vir limpar. Yeah. Para que possa continuar a mudança na vida do ser humano. E pessoa... Aí, quando a gente vai entrar no tópico 2 aqui, no subtópico 2, que diz assim, o Espírito Santo como um agente novo de nascimento. Pessoas que têm um encontro verdadeiro com o Espírito Santo, ela muda da noite por dia. O pai do presbítero Adonias, de um tempo curto, ele já passou a ser um pregador, ele já passou a levar a pessoas o que o Espírito Santo fez com ele. Então, meu jovem, você que está nesse processo de regeneração, já se prepara. Por quê? Porque através de você, o Espírito Santo vai usar a sua voz para poder regenerar mais vida. Aleluia. Então, por causa disso que a obra do Espírito Santo ela é um ser em movimento. Ela nunca para. Porque ela pegou eu, que estava afastado, mudou alguns costumes meus que eu tinha. Ele veio aqui e falou assim, algumas palavras que a gente usava, o Espírito Santo veio aqui e falou assim, meu filho, hoje não, isso aqui você não é. Você hoje é templo do Espírito Santo. Você hoje é templo meu. Então, certos costumes, hoje não. Hoje não tem como. E quem está à volta, ele começa a perceber. Por isso que é uma obra invisível. Primeiro, ela começa em você, por dentro de você. Ele muda o seu ser. Ele começa uma santificação por dentro de você. E as pessoas que estão à volta começam a entender. Falam assim, uau, o que aconteceu? Eu quero aquilo ali. A paz que você carrega do Espírito Santo, ela passa a ser tão contagiante que pessoas que estão em guerra, pessoas que estão imundas, que estão com lixo assim na porta de casa, ela passa a falar assim, eu quero aquilo ali. E a partir do momento que a gente entende isso, a gente começa a ver que é tudo pela graça. Porque eu e você, de novo, relembrando, por força própria, nunca conseguiríamos limpar a nossa própria impureza do pecado. Mas a graça, que é algo divino que a gente não merece, ela, através da obra vívica do Espírito Santo, a gente recebe ela. Porque eu e você não merecia. Mas a graça de Deus foi tão linda que ele falou assim, ó, lá em João, capítulo 16,
Versículo 7 e 8 diz assim: Todavia, digo-vos a verdade, convém que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá a vós. Mas se eu for, eu vos enviarei. E quando ele vier, convencerá o mundo do pecado e da justiça e do juízo. Através da graça, o Espírito Santo desce, entra dentro da casa que está toda imunda, transforma ela e convence a você que do pecado, que tem que ter mudança para podermos habitar em santidade com o Meu Espírito Deus do Santo. céu. E assim eu já quero agradecer Meu aqui Deus. a minha participação. Que palavra poderosa. Então, o cenário que nós temos aqui da ação do Espírito Santo é algo lindo, irmão. Isso aí, todo crente pentecostal fica assim com o coração acelerado. Porque o processo dessa regeneração, Diácono Irmão Everton, é tão lindo que a casa era uma casa velha, ninguém dava nada por ela, né? Era só humilhada, desprezada. O Espírito entra, faz a limpeza interna e essa limpeza interna ela começa a vir para o exterior. Yes. E aí aquela casa que era velha, abandonada, sem futuro, ninguém dava nada por ela, agora é uma casa nova, é uma estrutura nova. E aí essa estrutura nova começa a fazer diferença no ambiente onde ela está. E os que estão em volta começam a ver essa diferença. E eles veem essa diferença e isso começa a suscitar em seu coração um desejo de ser igual. Eu vi você acabado. Eu vi você sendo humilhado. Eu vi você sendo uma vergonha da sua casa. Hoje eu vejo que você é uma referência na sua casa. Hoje eu vejo que Deus te limpou, Deus te purificou. Você tem uma graça de Deus sobre a sua vida. Eu quero ser como você. E o bonito dessa obra é que depois que quando ela termina, o Espírito Santo vem, aí você carrega a marca, o selo do Espírito Santo, né? É verdade. Que é a transformação, que é o exemplo do Espírito Santo que está Aleluia. habitando em você. Exatamente. Lindo. E isso é tão lindo, esse trabalhar de Deus, essa forma de Deus trabalhar, que isso não é qualidade humana. Não é nossa qualidade. É a ação de Deus em nós. Então tudo que isso que a gente recebe, essa transformação. Deixa eu te fazer uma pergunta. Quem era você antes do Espírito Santo te encontrar? Quem era você, irmão? Quem sabe hoje você está no patamar alto, mas você lembra de onde Deus te tirou? Quem sabe você era uma tapera velha, né? Mas o Senhor te encontrou nesse caminho, te regenerou, te transformou, te deu um nome, te deu uma história. E você está aí exatamente pela ação do Espírito Santo. Príncipe Modonias, pode falar o que o senhor está sentindo vontade de falar aí. E o que eu acho lindo, que eu quero frisar de novo a fala do Diácono Everton, Aham. que Deus selou meu pai num ambiente contaminoso. Deus selou meu pai num bar. Então, não existe lugar onde o Espírito Santo de Deus, onde ele quer agir, igual eu falo, o vento sopra para onde quer. É tão lindo isso, que aproveitando que o irmão está falando, eu quero dizer algo. Não existe noite tão escura que a luz de Deus não possa te alcançar. Glória a Deus, amém. Será que você pode receber essa palavra uma vez mais? Vou falar uma vez mais porque acho que vai ficar bonito. Não existe noite tão escura que a luz de Deus não possa alcançar o seu coração. Aleluia. Quem sabe você pode estar numa escuridão terrível espiritualmente falando. A graça de Deus vai alcançar e a luz de Deus vai tocar o seu coração. A regeneração do Espírito Santo alcança a sua vida. E tem um negócio, vai ser um trabalhar de Deus em você. Vai ser um trabalhar do Espírito Santo regenerando. Tem muita coisa aí que você acha que não tem jeito. E bem verdade, não tem jeito pra você. Mas com Deus tem jeito. Deus vai dar jeito nesse negócio aí, no nome de Jesus. Que lição poderosa, Que lição, hein, meu Presbítero Modonias? Verdade. Eu tô ansioso pro terceiro ponto. Terceiro ponto Vai da ser nossa forte. lição. Trabalha o tema. O Espírito habita o crente e opera a santificação. Primeiro tópico diz, habitação do Espírito. Segundo tópico, o processo contínuo da santificação. E o terceiro tópico vai trabalhar a santificação como evidência da obra da salvação. Cooperador, irmão Adrian, fala pra gente sobre o terceiro ponto da nossa lição. Presbítero Jusciones, vamos falar de 3 pontos muito importantes. Vamos tratar de um ponto onde o Espírito sela, o selo que gera um processo de santificação e como fruto da santificação, Poderoso. resultados. Poderoso. Aqui o contexto, Paulo está escrevendo para a igreja de Éfeso, porque a igreja de Éfeso precisava entender quem era Cristo Meu Deus. antes de fazer por Cristo. Paulo está tratando que o corpo é templo do Espírito,
Porque quando o corpo é templo do Espírito, significa que o coração é trono de Deus. Meu Deus. Então aqui o contexto, Paulo está preso. Eu quero conjecturar, imagina Paulo preso em Roma, sabendo que Éfeso não está tendo uma identidade em Cristo. Eles estão querendo fazer por Cristo, mas não estão se encontrando em Cristo. Meu Deus. Aí Paulo usa uma expressão que eu quero me reter bastante nela aqui nessa lição. Ele usa em Efésios 1:3, vocês são selados pelo Espírito Santo. Paulo, ele é romano, então me permita ter essa ideia de que Paulo está dizendo selo como um romano. Quando vamos à história e buscar saber o que é um selo para um romano, vamos ter 4 pontos assim cruciais para esse entendimento. Um selo para um romano, ele pode simbolizar propriedade, ele também simboliza proteção e segurança, vai também autenticidade e garantia futura, ou melhor dizendo, até penhor. Então, quando Paulo está dizendo para a igreja de Éfeso, vocês são templo do Espírito Santo, e quem é templo tem um coração de Deus como trono. Então, estamos tratando aqui que Paulo está dizendo à igreja de Éfeso, como vocês é templo do Espírito, vocês são selados pelo Espírito. E se você buscar entender, em primeiro ponto, quando um romano ele tem um selo como propriedade, ele marca suas mercadorias. Meu Deus. Ele marca seus documentos. Então, quando um jovem diz sim, quando ele entra no plano da salvação, ele é selado pelo Espírito Santo, como Meu quem Deus. diz, você tem dono, você Meu é selado Deus. pelo Espírito. Então, Paulo está dizendo à igreja de Éfeso, olha, eu sei que vocês querem fazer, mas lembre que vocês são pertencentes de um Deus, e que esse Deus tem um Jesus que morreu na cruz, mas também tem um Espírito em que vai te guiar num processo. Meu Deus. E quando também vemos que um selo significa proteção, para um romano, um selo em proteção identifica que aquele selo não pode ser violado. Observe que o selo muitas das vezes é colocado sobre túmulos, porque simboliza que algo morreu e não pode ser violado. Quando o Espírito Santo chega e entra, ele sela algo chamado velho homem. E ninguém tem a capacidade de tirar o selo desse velho homem, além de Deus. Só que Deus sepultou esse velho homem. Então, quando Paulo está dizendo, vocês são selados, significa que romper esse selo é inegociável. E quando Paulo trata que o terceiro ponto, que o selo também significa autenticidade, significa que é algo verdadeiro. Que é algo que vem, como o Senhor diz, que vem de dentro para fora. É algo que o Espírito Santo começa a mexer por dentro. Porque Paulo está dizendo, eu sei que vocês de Éfeso estão com aparência de crente, mas vocês estão precisando ter Cristo por dentro. Porque só a aparência não demanda, não significa que você é selado pelo Espírito. Deus, é forte. Ser selado pelo Espírito significa autenticidade, sem maquiagem de evangelho. É aquilo em que nós vivemos no nosso cotidiano, nos nossos lares, nos nossos trabalhos e no que vemos trabalhando. Isso significa ser selado pelo Espírito. É ter autenticidade do Espírito. E outra coisa em que podemos entender sobre ser selado pelo Espírito é que é o mesmo que ter penhor. No comércio romano, o selo indica que a mercadoria já foi paga, mas ainda seria entregue por completo. É só um recado de Paulo dizendo, olha, existe um Cristo que desceu, existe um Espírito que selou vocês, e esse Espírito é a vossa garantia da salvação Meu eterna. Deus do céu. Esse Espírito é a garantia do selo, e quando Jesus voltar, que o seu nome vai estar no livro da vida. Então, quando entendemos esse processo em que os meus líderes já trataram sobre regeneração, regeneração não é a melhoria de um velho homem, é a morte dele. É isso aí. Regeneração não é Deus fazer ajustes em algo que está errado. Não, ele encerra um ciclo, ele não conserta, ele não reforma, ele não negocia, ele faz de novo. Ele faz o velho homem morrer e nasce um novo homem. Então, muitas das vezes também, a regeneração dói, porque quando começamos um processo de regeneração, como o presbítero Adonias disse, é necessário algumas renúncias.
É necessário mudança. E algo que me pegou muito no que o irmão Adonias falou, e que o Everton também, é o ambiente. Deus não se limita ao ambiente para fazer. Exatamente. Ele precisa apenas de um coração que está aceitando a falar de Deus. É. Então, quando tratamos disso, tratamos que Paulo está dizendo, vocês são corpo, o corpo de vocês é templo do Espírito Santo, e esse corpo é selado. E como um resultado de algo que foi selado, você entra em um processo chamado santificação. Santificação não é algo perfeito sendo melhorado, não, é imperfeito sendo moldado para uma perfeição até chegar ao céu. Glória a Deus. Então isso é o resultado. E quando entramos nesse processo de santificação, eu quero citar um exemplo aqui de algo que eu vivi há muitos anos. Lá por volta dos meus 15 anos, eu estava descendo para uma cidade do Espírito Santo, e tinha um pastor que estava viajando conosco, e que ele era um homem muito usado por Deus. Aquele homem pregava de forma estrondosa. Já teve feitos em que esse homem pregava com tanta autoridade que a gravata dele bateu em uma mulher, e as pedras dos rins dela começou a sair. Meu Deus. E eu, como jovem, vendo aquilo, e também alguns, nós questionamos aquele homem e falei assim, pastor, eu não consigo ser usado como o senhor. Não tem como eu chegar a esse ponto. Aí alguém até disse atrás, o senhor é santo demais. Ele disse, filho, não tem ninguém santo na terra, é todo mundo num processo de santificação. Meu Deus. Ele nos assentou em um canto e falou assim, vou te explicar o que acontece. Talvez eu não seja tão santo quanto você pensa. Talvez eu erre mais do que você. Mas eu vou te explicar um negócio chamado santificação. Eu posso até errar mais do que você. Mas, porém, eu não saio do pé da cruz. Meu Deus. Porque a cruz é o único caminho para todo mundo que quer servir a Cristo. Ele me disse, eu me rendo todos os dias. Meu Deus. Porque isso é santificação. É se render todos os dias. Meu Deus. E como resultado de todo mundo que se rende todo dia a Cristo, quero dar um outro exemplo. Aos meus 12 anos, a 5ª série, era cerca de 22 alunos, às 9h30 da manhã, especificamente após o recreio. Tinha um vídeo inapropriado em que os alunos estavam dividindo entre si e ia passando um por um. Quando chegou para passar o telefone para mim, eu ouvi alguém de trás falar, esse não, e me pularam. Na minha pouca idade, além de não compreendia muita coisa, dentro do meu consciente eu pensei, fui excluído. Eu me senti mal porque eu fui excluído. Eu cheguei em casa e eu comecei a orar. E eu ouvi uma voz dizendo dentro de mim, é porque não era para você. O resultado de mim em você está falando para as pessoas, falando assim, olha, esse vídeo aí não é para crente. Porque a identidade do Espírito é isso. Aleluia. Isso é o efeito de quem é Meu selado. Deus. Isso é o efeito de quem está em processo de É a santificação. ação do Espírito. E isso é o resultado dessa vida contínua. É as pessoas olharem para você e falar assim, ó, tu pode, mas você não. Porque você é diferente. Tem algo em você. Então isso é o que os nossos jovens precisam entender. O Espírito Santo mora neles. Porque quem tem o corpo no Espírito, um coração como Deus sendo o trono, como Deus sendo Deus desse trono, e vive esse processo de santificação, geram resultados nos ambientes em que eles frequentam. E aqui eu encerro a minha participação dizendo para a nossa juventude, jovens, vocês são selados. Vocês vivem um processo de santificação. E é necessário que esse processo gere resultados. E esses resultados sejam salvação de almas e frutos para a nossa juventude. Deus seja louvado. Meus irmãos, que conteúdo poderoso, né? Eu tenho certeza que, ao concluirmos essa aula, muitas vidas estão sendo abençoadas por Deus através desse conteúdo. Queridos, a conclusão da nossa lição vai nos apresentar a visão de que o homem não merecia, porém a graça é favor imerecido. E de repente Deus decide, pela sua própria vontade. Nós falávamos que o véu do templo se rasgou de alto a baixo, como uma ação de Deus, Deus mostrando que a salvação veio de cima para baixo, e não do homem para Deus. Porque a Bíblia vai dizer que não foi nós que escolhemos ele, mas ele é quem nos escolheu primeiro. Deus nos amou primeiro. E a ação do Espírito Santo
Não se trata de uma emoção, não se trata de algo temporário, é uma ação cotidiana. A regeneração é algo cotidiano na vida do crente. Todos os dias o Espírito Santo vai nos moldando, vai mudando a nossa estrutura. Onde o Espírito regenera, o coração muda, as intenções mudam. O Espírito te muda muito mais além do que somente a sua aparência. Ele te muda por dentro. Ele transforma as suas emoções. Ele transforma os seus sentimentos. Você começa a ter o sentimento de Cristo. Quando eu digo que ele transforma as suas emoções, é que você já não é mais guiado pela sua própria vontade. É o que Paulo disse. Já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Já não faço mais a minha vontade. O velho homem, conforme o nosso querido irmão Adria disse, que foi sepultado, em vez em quando ele vai querer ressuscitar. Em vez em quando ele vai querer vir à tona. Mas aí existe a ação do Espírito Santo em você, em te levar a cada dia mais a perdoar, a te levar a cada dia mais a estender a mão para aquele que está caído, a te levar a cada dia mais a fazer aquilo que Cristo faria. A ação do Espírito Santo te leva a ter o sentimento de Cristo, o sentimento de obediência, o sentimento de vida no altar, o sentimento da oração, o sentimento de jejum, o sentimento de consagração. Essa é a ação do Espírito Santo. Quem sabe você vai me dizer, mas eu sou só um jovem. É isso mesmo. Você sendo jovem, Deus conta com você para receber essa ação do Espírito Santo em sua vida. E dia após dia ser regenerado, ser transformado, ser tocado por Deus. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe a sua casa. Essa foi mais uma aula da Escola Bíblica Dominical. Logicamente que nós aqui apresentando para os irmãos um aperitivo da aula. Se você quer se aprofundar mais no contexto da aula bíblica, domingo de manhã a gente tem um encontro marcado na nossa Escola Bíblica Dominical. Se você quer se aprofundar, vamos para a Escola Bíblica que tem mais conteúdo de Deus para a sua vida, para a sua casa e para toda a sua família. Presbítero Modonias, as suas considerações finais. Amém. Estou muito alegre que eu aprendi muito hoje, muito hoje. E eu quero resumir tudo em Jeremias, capítulo 18. Quando Deus convida Jeremias a ver uma obra através da vida do oleiro. Meu Deus. Aí você observa que tem uma matéria, e aquela matéria havia um vaso, e o vaso vai se quebrar na mão do oleiro. E você observar, Deus pega a mesma matéria e vai fazer uma regeneração naquele vaso. E Deus vai fazer um novo vaso, para que haja uma continuidade da obra. E o que eu aprendo com isso? Eu aprendo que através do Espírito Santo nós somos como esse vaso na mão do Senhor. Vasos prontos a carregar esses frutos que o Espírito Santo de Deus marcou e selou em nossas vidas. E aonde nós passarmos, nós somos vasos selados na mão do Senhor. Meu Deus. Amém. Glória a Deus por isso. Diácono Everton, as suas considerações. Amém. Eu só quero deixar aqui para terminar uma palavra bem concreta. Você está selado. Você que vive continuamente com o Espírito Santo, você está selado e marcado. Não se esqueça disso. E assim eu já agradeço a minha participação. Meu Deus, Amém. meu Deus. Cooperador irmão Adrian, as suas considerações. Quero deixar apenas uma frase que eu anotei aqui, que a maior evidência que o Espírito está em você não é o que você diz, é o que você vive. Meu Deus. E quem vive em você. Meu Deus. Essas são as minhas considerações. Meu Deus. Que algo poderoso Glória de a Deus. Deus. E eu quero te dizer algo muito importante. A cruz nos justifica. O Espírito Santo nos regenera. E a nova vida evidencia que Cristo vive em ti. Glória a Deus. Aleluia. Que Deus abençoe a sua vida. Que Deus abençoe a sua casa. E com essas palavras nós concluímos mais essa aula da Escola Bíblica Dominical para o Departamento de Jovens Unidos em Cristo e todos quanto estão nos assistindo. Que Deus abençoe você e não se esqueça. Esse aqui é o projeto Eu Digo Sim. Jesus é bom E o diabo não e o diabo não presta.